Pessoal, vamos lá? Muito frio. Bom, gente, bom dia. E aí, o texto de hoje estava mais fácil que o último? Sim. Ah, que bom. Então, na verdade, o último texto, né, que eu fiz, né, como eu falei rapidamente na última aula, né, foi, por um lado, introduzir na bibliografia, né, nas nossas leituras, um texto que eu mesmo tinha escrito, um texto recente, né, em que eu desenvolvo algumas ideias que estão próximas de como eu também pensei o nosso curso, né. Então, tinha um pouco esse intuito, né, mas de fato eu mesmo, quando reli o texto para a nossa aula, eu percebi que, né, era um pouco mais difícil do que eu tinha imaginado a princípio, né, porque eu suponho muitas coisas de saída, né, então estou dialogando com uma série de outros autores, né, então de fato, né, é compreensível assim, que vocês tenham tido uma dificuldade maior com o texto, né, desse último texto que a gente leu, né, que eu escrevi, mas de qualquer maneira, assim, como a gente comentou na última aula, o importante é tentar pegar, enfim, a gente vai lendo, filosofia funciona muito assim, né? A gente faz leituras, né, e muitas vezes a gente não entende uma série de coisas, mas pega algumas. Quando a gente relê um texto depois, a gente pega mais coisas, né? Então, tem textos, né, sei lá, alguns trechos da Crítica da Razão Pura, por exemplo, que eu inclusive traduzi. Eu já devo ter lido mais de 10 vezes, 15 vezes, e a cada nova leitura eu sempre descubro alguma coisa nova, né? Esse é uma característica dos grandes textos, né? Dos textos que justamente, enfim, marcaram época, entraram para a história por uma série de razões. Isso vale para a filosofia, vale para a literatura, vale para a Bíblia, por exemplo, né? Para os textos religiosos, enfim. Bom, esse texto, né, eu achei interessante colocar porque ele permite pensar um pouco melhor os dois registros, né, para os quais eu estou o tempo todo tentando chamar a atenção, né, que é o registro do conhecimento racional, científico, de um lado, e o que seria um conhecimento de tipo diferente, que está mais ligado a mitos, religiões, literatura, arte, de outro lado, né? A gente viu como, né, a filosofia, principalmente aquilo que o Danilo Marcondes, no texto que a gente leu, né, no primeiro texto, chama de conhecimento filosófico científico, né? Eu procurei mostrar, né, insistir em como ele enfatiza o aspecto científico daquele pensamento que estava surgindo, né, naquele momento, estava se consolidando a partir de várias influências, né, como a gente já discutiu, o caráter científico daquele pensamento, né, se contrapondo, portanto, né, a um modo de pensar que seria mítico e, portanto, em alguma medida mais supersticioso, algo assim, a princípio permitindo pensar num conhecimento verdadeiro e num conhecimento não verdadeiro, né, que é algo que a gente está colocando em questão, né, de certo modo. Tendo em vista, né, essa grande contraposição, então, né, se a gente pensar em termos de mito, religião, literatura, e eu falo desses três registros aqui primeiro, né, e enfatizo a literatura porque ela vai ser importante nesse texto, né, porque o autor ele mostra como há uma semelhança entre o pensamento existencialista, sobretudo de alguns autores, que exploram a literatura como um modo de conhecimento, né? É o caso do Sartre, é o caso do próprio Kierkegaard, inclusive como, né, eu sugiro no texto que a gente leu para a segunda, né, e o quanto que isso se aproximaria da própria estrutura formal de textos como o Novo Testamento, o Antigo, enfim, né, como a Bíblia. Mas, claro, quando a gente fala de literatura, a gente está falando de um dos tipos de arte, né? Então, se a gente pensa de um lado, mito, religião, literatura e arte, e de outro lado, uma certa concepção de razão, conhecimento e ciência, né, nós temos aí uma contraposição entre dois modos de conhecimento, ou saber, para usar uma palavra um pouco mais ampla, talvez, que estão em jogo justamente nessa contraposição que eu estou tentando fazer e que aparece nesse texto, tá?
Então, só para, claro, contextualizar um pouco, né? Esse texto, ele é um texto de... deixa eu botar aqui. Ficou ruim de escrever aqui, porque o pessoal lá do fundo não vê direito, né? Tudo bem se eu apagar aqui já? Que é Razão e Ciência, né? Então, esse texto ele foi, é a tese de doutorado desse John Macquarie, né? Que foi um teólogo escocês. Ele defendeu a tese em 1954 e o livro foi publicado em 1955. E ele comenta a obra de um outro teólogo, um teólogo alemão chamado Rudolf Bultmann, que foi muito próximo do Heidegger pessoalmente, né? Inclusive o Bultmann acho que é 5 anos mais novo, se não me engano ele é de 1874, de 1884 ou 85, o Heidegger de 89, né? Então eles são da mesma geração e eles foram professores durante algum tempo juntos na mesma universidade, Marburg, no começo dos anos, na primeira metade, sobretudo, enfim, em meados dos anos 20, né? 1923 e 28, mais ou menos, né? Eles foram colegas, professores na Universidade de Marburg e tinham uma relação de amizade, correspondência, interlocução. E o Bultmann, ele ficou conhecido como um teólogo que usou a filosofia do Heidegger para interpretar o Novo Testamento, né? Então ele tem um livro que se chama Teologia do Novo Testamento, que é o livro que o Macquarie, né, tem em mente, sobretudo, né, porque lá ele desenvolve então, essa interpretação do Novo Testamento, se valendo da filosofia do Heidegger, da compreensão do ser humano que o Heidegger propõe, né, na sua principal obra, que é Ser e Tempo, que é uma obra de 1927, né, então ele usa isso para fazer a interpretação do Novo Testamento. Então, esse que eu estou falando é o Rudolf Bultmann, né, então, que era, salvo engano, né, ele nasceu então, acho que em 1885, 84 e viveu até 1976. Ele morreu no mesmo ano que o Heidegger, inclusive. O Heidegger era um pouco mais novo, né? Então eles foram próximos e ele escreveu esse livro, Teologia do Novo Testamento. E ele é considerado um dos principais teólogos da Alemanha no século XX. Polêmico, né? Inclusive, talvez vocês tenham percebido isso, né? Nessa tese, o Macquarie ele procura justamente defender o Bultmann de uma série de críticas que ele tinha sofrido, inclusive do Karl Barth, que é um outro filósofo importante, um outro teólogo importante da Alemanha no século XX, que havia criticado justamente por ele usar uma filosofia de um autor que não é, né, pelo menos assumidamente cristão, religioso, etc., para interpretar, né, o Novo Testamento. E o John Macquarie, eu não lembro agora exatamente o ano de nascimento, morte, né? Enfim, no rápido Google aí, né? Qualquer um acha. Ele, claro, né, um tanto mais novo, ele tem essa tese que ele defendeu na Universidade de Glasgow. E depois, em 1962, ele foi um dos tradutores da primeira versão em inglês da obra do Heidegger, Ser e Tempo, né? Então ele também era um estudioso, né, um teólogo, mas teólogo filósofo, inclusive ele defende isso, né? Numa certa altura ele cita um outro teólogo alemão, Paul Tillich, que defende, né, que o teólogo tem que ser filósofo também, enfim, aí tem toda uma questão interna assim, deles. Então ele era também um grande conhecedor da obra do Heidegger, como o Bultmann. E o Heidegger é um autor que está no nosso horizonte, a gente ainda não viu, vai ser o último que a gente vai ver, mas a gente está começando a entrar numa atmosfera teórica, que é a atmosfera do existencialismo, também muito, muito mencionado aqui, né? Então acho que é interessante por isso esse texto, que prepara o terreno para a gente entender o texto do Heidegger, que a gente vai ver, que é um texto um pouco posterior a Ser e Tempo, que é o de 29, o texto que a gente vai ver Ser e Tempo de 27, esse texto de 29. Enfim, então, mas ele ajuda a caracterizar um pouco dessa filosofia que está em jogo aqui, né? Que está em jogo na interpretação que o Bultmann faz do Novo Testamento desse livro. Tá? Uma coisa interessante de observar é que na filosofia alemã, que é, né, o que
eu estudo, né? Enfim, eu sempre trabalhei com autores da filosofia alemã, etc. Sempre houve, e há até hoje, um diálogo muito estreito entre filosofia e teologia. Ao contrário do que acontece, por exemplo, na filosofia francesa, né? E mesmo na filosofia de língua inglesa, mas entre a Alemanha e a França há um certo contraste quanto a isso, e nós tivemos uma influência muito grande da filosofia francesa, né, aqui no Brasil, da cultura francesa em geral, e da filosofia francesa em particular, porque quando se criou o primeiro curso de filosofia, né, primeiro curso superior de filosofia na USP, foram chamados professores franceses para virem, né, fundar o curso nos anos 30, do século XX, enfim, e não tivemos uma influência muito grande da filosofia alemã, né? E na França não há um diálogo tão estreito, né? Inclusive, mesmo se a gente for observar no iluminismo, né, a gente viu Kant, que é o grande nome do iluminismo alemão, como ele reserva um espaço importante para a fé, por exemplo, né? Já na França, os iluministas, o Voltaire, por exemplo, né, já era um filósofo ateu, né? Então há uma ruptura mais forte, né, na França com a religião e a teologia. Inclusive, também uma ruptura maior quando há a transição de regime, né? Na França houve uma revolução, né, a Revolução Francesa, o rei foi decapitado, né, enfim, no processo de transição, digamos assim, da Alemanha do feudalismo para o capitalismo não houve, né, algo assim. Tudo bem, depois houve uma experiência terrível capitaneada pela Alemanha, que a gente sabe, né, qual foi, mas, enfim, pensando nessa transição, né, do período iluminista, há uma série de diferenças. Então isso explica também um pouco dessa imbricação, né, entre as duas áreas e como que na Alemanha esse tipo de projeto, né, fez. Isso não quer dizer que não existam, evidentemente, autores, filósofos franceses que também são teólogos e filósofos, né, só, em linhas gerais, assim, isso é uma marca da filosofia alemã. Tanto que o Nietzsche, né, que é um filósofo, né, que o Theo inclusive citou bastante, né, na última aula, porque ele gosta, eu também, o meu doutorado foi sobre Nietzsche, né? Talvez eu tenha me afastado um pouco do Nietzsche, mas, enfim, o Nietzsche, que é o grande crítico do cristianismo, né, enfim, escreveu o livro O Anticristo, que também pode ser, cujo título também poderia ser traduzido como anticristão, porque a palavra em alemão, Christ, tanto designa Cristo, né, Jesus Cristo, como cristão, né, então tem uma ambiguidade no título, mas de qualquer maneira, o Nietzsche, que era filho de pastor protestante e neto de pastor por parte de pai e mãe, né, ele tem uma série de afirmações interessantes em que ele fala, por exemplo, que os filósofos alemães têm sangue de teólogo, que o pastor protestante é o avô da filosofia alemã, né? Ele fala aí, vamos dizer, numa perspectiva crítica, né, tentando mostrar, olha, a filosofia alemã é muito marcada por essa influência religiosa, né? E talvez mesmo ele, né, tenha essa marca, ele procura se contrapor, né, ao cristianismo, mas acho que a gente até já comentou aqui em alguma aula o quanto que quando, né, um filósofo critica outro, muito, né, quer dizer, tem um outro filósofo como seu contraponto, né, e constrói seu pensamento por oposição a ele, ou um filósofo, um movimento de pensamento, enfim, uma cultura, uma religião, né, ele está pensando a partir dali, né, tem uma questão interessante aí. Bom, tudo bem? Questões? Bom, eu coloquei um outro texto, eu subi um outro texto, que na verdade eu coloquei em azul os trechos que eu, né, pretendo citar e pequenos comentários, com ênfase em roxo, vermelho, vinho, sei lá, para a aula de hoje, tá? Mas é exatamente o mesmo texto que está lá como texto 6, né? E aí eu vou lendo, vou comentando e vou fazendo relação com as aulas anteriores, para a gente tentar, né, ir formando um pouco de uma compreensão um pouco mais sistemática das coisas, porque eu sei que a gente está vendo diferentes autores, diferentes períodos, etc. Está tudo muito solto, talvez, né? Então vamos começar a tentar amarrar um pouco melhor as coisas.
Bom, isso é um trecho da introdução, como vocês viram, né? Não é a introdução inteira, eu pulei um item, teve 2 itens que eu não incluí, até para deixar, né, para não ficar tão grande o texto, e para pegar o que mais importava. Vale notar, assim, vocês devem ter percebido, né, que eu fiz um comentário aqui, né, com assistência do ChatGPT. Isso foi de propósito, claro, né, porque esse é um tema que hoje em dia está sendo amplamente discutido, né, por todos os lados, enfim, dentro da universidade, fora da universidade, que é a questão da inteligência artificial, e como usar a inteligência artificial, né? E de fato, assim, né, acho que, claro, não existe consenso, esse é um tema polêmico, muito fresco, né, portanto, inevitavelmente polêmico, mas eu tenho a impressão de que, claro, como tantas outras coisas, né, como tantas outras tecnologias que apareceram, né, como a própria internet, as redes sociais, e antes disso, né, o telefone, a televisão, o rádio, todas essas tecnologias que foram surgindo e foram mudando, né, enfim, uma série de coisas na vida humana, no nosso dia a dia, etc., não há como resistir a ela, né? Quer dizer, não há como se contrapor, como querer negar essa realidade. Então, acho que o grande desafio que está posto é a questão de como usar, né? E o que me parece é que o bom uso que a gente pode fazer da inteligência artificial é justamente como uma ferramenta a mais, né? E como uma ferramenta que pode ser muito útil. É claro que, como tantas outras coisas também, né, nesse progresso científico que a gente também está discutindo, né, como espécie de pano de fundo, como tantas outras coisas, essa tecnologia implica a substituição, muitas vezes, de tarefas, trabalhos feitos pelo ser humano, né? Uma dessas tarefas é a tradução, por exemplo, né? Claro que até aqui, né, ainda é preciso que um ser humano pelo menos faça a revisão, né, e melhore a tradução, mas pode ser que isso, né, vá se aperfeiçoando, né? Então, uma editora que vai lançar um livro, né, que quer traduzir, sei lá, 10 livros, né, best-sellers ou qualquer coisa do tipo, né, em vez de contratar 10 tradutores para cada um traduzir um dos livros, vai contratar, sei lá, né, 2 tradutores, cada um revisa 5 livros. Então, são 8 que perderam o emprego aí, né? Enfim. Então, todas essas questões são importantes. E, ao mesmo tempo, também, né, na universidade se discute muito a questão do uso disso na universidade e na escola, né? O uso dessa ferramenta para fazer tarefas, né, trabalhos, avaliações, né? O quanto que a inteligência artificial pode fazer o trabalho pela pessoa, né? E aí não tem nenhuma utilidade pedagógica, né? Então a questão é como utilizar, mas se bem utilizado pode ter uma função tanto pedagógica, como um auxílio na pesquisa, né, como, por exemplo, de facilitar um trabalho de tradução, né? Então, né, eu fui fazendo, né, a tradução com o ChatGPT, mas revisando, modificando algumas coisas para dar um sentido mais preciso. Mas achei interessante deixar isso marcado, né, justamente para trazer essa questão à tona, né? E que, de um modo ou de outro, tem a ver um pouco com a nossa questão, né, de pensar o progresso racional científico que nos trouxe até aqui, né? E o quanto isso engole a humanidade ou não, né? Essa questão que está posta também, né? Os riscos da inteligência artificial, enfim, né? Tem toda uma série de discussões interessantes por aí. Bom, dito isso, então vamos lá. Então, né, ele está pensando a relação da filosofia existencial, né, que é o título da introdução, com a teologia. Na verdade, enfim, né, estamos pensando a relação da filosofia com a teologia. Né, acho que, né, a teologia, né, seria a ciência que estuda Deus, né, como diz a palavra, né, teologia, como biologia, o estudo da vida, né, a princípio. Né, com essa ideia, mas na verdade, né, é uma disciplina que estuda, no caso da teologia cristã, que estuda fundamentalmente, né, que tem a Bíblia como objeto de estudo. E os intérpretes posteriores, então, como Agostinho, Tomás de Aquino,
né, os filósofos cristãos também. E aí, o que está em jogo é como se utiliza a filosofia na teologia, né? Enfim, o quanto que a própria filosofia entra, né, necessariamente em temas teológicos, a relação entre essas duas áreas. Né? Então, ele começa falando sobre as influências filosóficas sobre o pensamento teológico. E aí ele fala de algumas coisas que a gente já abordou anteriormente, né? Principalmente no caso de Agostinho e Tomás de Aquino. Então ele fala, ó, para o bem ou para o mal, é um fato que, ao longo de sua história, a teologia cristã esteve, em diferentes momentos, sob a influência de diversas filosofias seculares. Né? O que significa secular? Não religiosas. Né? Então, filosofias que não são, por elas mesmas, religiosas, mas que foram utilizadas. Né? Então, mesmo no Novo Testamento, há passagens que parecem trair uma influência gnóstica, que era uma filosofia, isso é um tema que se discute muito, inclusive dentro da teologia, né? Uma filosofia, enfim, que eu não conheço bem, né, mas que tinha uma forte dicotomia entre bem e mal, era muito dualista, né, e tem uma certa influência sobre os autores do Novo Testamento. Né, então aparecem aqui e ali, há uma série de estudos sobre isso, uma certa influência disso, acho que principalmente em Paulo e João, né, tem uma discussão sobre isso. Então, uma filosofia que não era ela mesma, então, né, religiosa cristã, mas que tem uma influência sobre o cristianismo. E aí ele fala de Justino Mártir a Agostinho, né, então pensamos os primeiros teólogos recorreram livremente a fontes gregas, porque lembrem, surgiu lá, né, o conhecimento racional, né, se contrapondo, como, né, eu tinha colocado aqui, a esse registro mitológico, religioso, etc., na Grécia. E lá nas primeiras aulas, né, eu falei para vocês, olha, tem então uma tradição se formando aí de pensamento racional, científico, filosófico, que é grega e depois romana, greco-romana. Né? E essa era a grande referência do ponto de vista, então, dos estudos, do conhecimento, né? E assim por diante. Então, era natural, e a gente viu como esse processo vai acontecendo à medida que o cristianismo cresce, né? E é incorporado pelo próprio Império Romano, né? A ponto de se tornar a religião oficial. Então, as duas tradições começam, né, a interagir cada vez mais, né? Então era natural que esses primeiros estudiosos cristãos, naquela tentativa, né, de dar um fundamento teórico, racional, etc., para a religião, para as crenças da sua religião, recorressem, né, a essas fontes. Então eles recorriam livremente, né, especialmente a Platão, em seus trabalhos teológicos. Por que Platão é a primeira grande referência e não Aristóteles? Vocês lembram? Porque os livros de Aristóteles ficaram perdidos. Né? Os livros de Aristóteles ficaram numa biblioteca em Alexandria e Platão continuou sendo difundido. Os livros que supostamente Aristóteles publicou se perderam mesmo. Né? Os livros que ficaram guardados são livros que ele escrevia, textos que ele escrevia, que eram anotações para aulas, textos para aulas, que ele escrevia, vamos dizer, não para publicação, foram os que sobreviveram, enfim. E eles só vieram à Europa Ocidental, né, aos filósofos cristãos, portanto, depois que os árabes vieram para a Europa, Península Ibérica. Lembram de eu falar disso? Ou seja, já no final do primeiro milênio, começo do segundo milênio, e Aristóteles, a princípio, era inclusive um autor proibido, porque ele criticava Platão, que era a grande referência. Né? Não sei se vocês se lembram daquele livro / filme, O Nome da Rosa, se vocês assistiram, né? Que é um livro do Humberto Eco, enfim, que conta uma história que se passa no mosteiro medieval, etc., etc., e tinha um livro proibido, né, na trama, com as páginas envenenadas, enfim, toda uma... era um livro de Aristóteles, né? Então isso era para ilustrar como o Aristóteles era um autor proibido, mas que de repente começa a ser usado. Então, a princípio, Platão. Já Tomás de Aquino, justamente, que vem lá no século XIII, quase 1000 anos depois de Agostinho, utilizou a filosofia de Aristóteles em sua exposição da fé cristã. Butler, que é um outro, né, pensador cristão menos conhecido, demonstra em seus escritos a influência do racionalismo do século XVIII. Então já numa disputa, inclusive ali no contexto do iluminismo, né,
com o racionalismo ascendente, que também traz uma série de questões e interpretações no âmbito da religião e da ideia de Deus, que tem a ver com aquilo que a gente viu, por exemplo, em Descartes, né? Porque os filósofos modernos, eles não partem mais da religião, eles têm a ciência crescente, né, como referência, a experiência, né, a necessidade de comprovação das teorias para que elas sejam consideradas verdadeiras, etc, etc. Então, quer dizer, Deus vai se reduzindo a uma ideia, um princípio, né, um princípio regulador, uma hipótese, né, um pouco como a gente viu, né, um pouco mais inchada, digamos assim, no Descartes, mas no próprio Kant, a princípio como uma hipótese, né? Uma aposta, talvez, né? Eu coloquei nesses termos quando a gente estava vendo a segunda parte do texto do Kant. E no século XIX, a teologia caiu sob o fascínio do idealismo hegeliano, né? Que, enfim, né, eu mencionei um pouco de passagem, mas depois do Kant, o Hegel, né, o grande nome ali da filosofia alemã, que tem uma grande influência na filosofia durante toda a primeira metade do século XIX. Então tem um período ali em que o Hegel se torna o gigante da filosofia, o Kant fica um pouco eclipsado. Depois tem um retorno a Kant, um movimento de retorno a Kant, enfim. E vejam, então o tempo todo vai acontecendo um diálogo entre filosofia e teologia, né, ao longo dos tempos. Em todas essas épocas, né, por isso que ele está fazendo aí um percurso histórico. Sendo mais tarde influenciada pelas ideias oriundas das novas teorias científicas, né? Ele vai voltar a isso depois. Então a própria ciência acaba, né, influenciando. Por quê? Como ele vai dizer em seguida, eu vou passar um pouco mais rápido. O que segundo ele, né, os teólogos buscam fazer, né, em relação à fé? Vamos ver como ele está dizendo em seguida. Professor, eu não entendi muito bem o que é o idealismo hegeliano. Tipo, eu pesquisei, aí eu vi que a ideia precede a matéria, umas coisas assim. Tá. Mas eu não entendi, assim, no geral, o que passa. Bom, explicar o idealismo hegeliano assim, né, em poucos minutos não dá, né? Mas a gente não está passando por ele no nosso percurso. Mas a gente poderia dizer o seguinte, e isso está implícito no meu texto, né, quando eu menciono essa influência do hegelianismo, né, eu até falo lá no texto, vocês devem ter percebido, né? Acho que eu não cheguei a falar sobre isso, né? Enfim, as aulas foram um pouco diferentes na segunda. Eu falei na outra turma, mas tem uma disputa, não lembro se eu falei sobre isso, né? Tem uma disputa, a partir desse, então vamos dizer, o Hegel se tornou importante, e aí você tem uma disputa entre kantianos e hegelianos na filosofia alemã, né? Um tanto forte, que meio continua, assim, até hoje, em alguma medida. E ali eu tento mostrar como o Cassirer, que é um kantiano, o Cassirer faz parte desse movimento que eu chamei aqui de retorno a Kant, na segunda metade do século XIX. Ele cita o Goethe, né, que é o grande escritor alemão, né, o grande, digamos assim, herói cultural alemão, né, vocês já devem ter conhecido, ouvido falar do Instituto Goethe, por exemplo, né, existe em vários lugares do Brasil, né, em São Paulo, Rio, em várias cidades. Que é um instituto que tem espalhado pelo mundo, né, para ensinar a língua alemã, mas também para difundir a cultura alemã, etc. Né, enfim. E toda a cidade alemã tem uma Goethestraße, né, uma rua Goethe, enfim, né, é uma figura icônica, né, na Alemanha. E ali o Cassirer, ele tenta aproximar o Goethe do Kant. E um outro autor que eu cito, o Karl Löwitz, faz o contrário, tenta aproximar do Hegel, né. Então eles ficam disputando o Goethe como uma espécie de troféu, assim, né? Porque, enfim, é o grande herói, para puxando a sardinha para o lado deles, né? Mas eu também mostro no texto como que o Kierkegaard ele se contrapõe ao Hegel. Por quê? Como a gente viu no Kant, né, você tem o conhecimento de um lado, a moral do outro, né? E aí, a partir da moral, ele vai pensar, inclusive, uma série de questões, né? E ele acaba falando ali num conhecimento teórico, num conhecimento que é um conhecimento em outro sentido, né? Em outro tipo de saber, digamos assim, como esse tipo de saber que eu estou querendo chamar a atenção aqui,
que tem uma relação de contraposição entre si. Então, o Kant sempre foi um problema que ele nunca chegou a solucionar propriamente, juntar as partes do conhecimento humano. Quer dizer, o conhecimento racional mostra uma coisa, esse outro conhecimento mostra outra, e tem uma tensão, né, uma ambiguidade, uma coisa que não se fecha. O Hegel, ao contrário, ele tentou fechar tudo, fazer um grande sistema de pensamento, com premissas novas, enfim. Ele é muito influenciado pelo próprio Kant. A filosofia alemã se constitui a partir do Kant, basicamente, né? Então, ele tenta fazer um sistemão que, de algum modo, assim, para simplificar um pouco a coisa, lembra aqueles grandes sistemas metafísicos, como Descartes, Spinoza, Leibniz, contra os quais o Kant se colocou a partir da crítica do Hume, lembra? Que o Hume chega e fala, olha, tudo isso daí é maluquice, se referindo aos sistemas metafísicos, à filosofia que quer conhecer tudo, conhecer Deus, tudo como parte de um só conhecimento, né? Então o Hume falou, olha, isso daí não dá. E o Kant achou que o Hume estava certo, por isso ele disse que o Hume o acordou do sono dogmático, né? Mas com isso ele passa a operar, né, com certas cisões, inclusive não só essa grande dualidade, mas cisões entre os vários campos, né? Então, de um lado você tem a ciência, do outro lado você tem a moral e a política, de outro lado você tem a arte, de outro lado você tem a religião, de outro lado você tem as ciências humanas, né, antropologia, ou seja, que é um pouco como o conhecimento passa a se desenvolver no século XIX, em áreas, sub-áreas, sub-sub-áreas, que vão se especializando cada vez mais, né? Então a gente pega hoje o conhecimento, né, uma universidade, enfim, né, um sistema, a quantidade de cursos de graduação, por exemplo, que existe hoje, né, é muito maior do que existia há 50, que já era muito maior do que há 100, percebe? Então o conhecimento ele foi se fragmentando. A UFABC foi criada, né, com o propósito de ser uma universidade interdisciplinar, justamente para tentar juntar um pouco, né, interligar esses diferentes campos, essas diferentes áreas, né. Ora, de certo modo, é como se o Hegel já estivesse ali querendo juntar, querendo colocar tudo num mesmo sistema, né. Mas, enfim, né, claro, aqui eu talvez, sendo um tanto kantiano, um hegeliano, né, tem alguns professores aqui, né, provavelmente ficariam um pouco bravos comigo, mas eu diria o seguinte, esse sistemão não deu certo, né, quer dizer, então, esse grande projeto hegeliano, ele meio que fracassou, e aí você começa a ter, enfim, reações a ele, né. E a reação do Kierkegaard vai ser, assim como a do neocantismo, como a do Schopenhauer, que é um outro filósofo, que são autores que recusam essa ideia de um sistema completo, né, em que você não teria, por exemplo, cisão entre religião e conhecimento racional, né. O Kierkegaard vai dizer o que? Não. Há uma cisão total. É justamente a cisão que tem. Você vê, o conhecimento vai até um certo ponto, chegou ali no fim, não tem sentido nenhum só pelo conhecimento. Por isso precisa do salto de fé, né? O salto de fé é irracional. Você tem uma contraposição. O Hegel ainda queria, de alguma maneira, harmonizar tudo, digamos assim. Tá? Harmonizar como? Através do, vamos dizer, do pensamento conceitual, portanto, das ideias, que é o que você falou, por isso idealismo. O próprio Marx, que é muito influenciado pelo Hegel, ele também é um crítico do Hegel, e o que ele faz? Ele tenta trazer um pouco dessa sistematicidade do Hegel para o âmbito material, por isso que é um materialismo dialético. A noção de dialética vem do Hegel, mas o Marx faz um materialismo dialético. Ele nega essa parte. Mas no começo da penúltima ou antepenúltima, teve uma aula que eu cheguei aqui, tinha umas anotações sobre Marx na lousa, né? Não sei se vocês lembram, assim, algumas pessoas. E aí eu procurei relacionar um pouco, né, o Kant com o que estava escrito aqui do Marx, né? E de certa maneira o Marx então ele sai da ideia e vem para a matéria, né? Só que com isso daria para dizer que
mantém-se uma certa pretensão de um sistema, de uma totalidade, que inclusive era uma palavra que estava aqui, né? Uma totalidade, só que uma totalidade pensada a partir da matéria, não a partir da ideia. Essa é a diferença do Marx para o Hegel, mas ambos pensando numa totalidade. Né? E o Kierkegaard, ao contrário, mais próximo do Kant nesse sentido, afirma, né, uma dualidade, a impossibilidade de uma totalidade do conhecimento. Tá? Essa é a questão. O conhecimento racional nunca vai dar conta de tudo, segundo Kant, segundo Kierkegaard. Né? O Hegel e o Marx, de alguma maneira, estão tentando. Tá, Marx um pouco menos, talvez, né? Mas, enfim. E é justamente essa limitação do conhecimento que teria de ser assumida para que esse outro modo de saber possa afirmar-se. Que é o que está em jogo aqui, que é o que está em jogo no Kant, que é o que está em jogo no Kierkegaard, segundo, né, eu proponho no texto de segunda, que a gente leu na segunda. Né? Por isso que eu aproximo os dois. Ainda que o Kant tente pensar a fé ainda de uma maneira racional, e o Kierkegaard faz um salto, né, que tem uma dimensão, né, passa pela angústia, desespero, aquele drama todo, né? Inclusive o texto que a gente vai ler do Kierkegaard, que é o que eu cito ali, que é o capítulo 5º do Conceito de Angústia, é considerado o texto mais dramático do Kierkegaard, assim, mais pesado, mais, né, enfim, abissal. Então, o tom, né, a linguagem é muito diferente, mas os dois estão operando com essa ideia de um limite do conhecimento. Um limite do conhecimento racional. Porque, vamos pensar assim, tá? Tentando, a partir da sua pergunta, desenvolver. Quando, né, o pensamento racional surge por oposição a isso, né, no limite, é como se a perspectiva de conhecer racionalmente o mundo pudesse, de certo modo, cancelar até o valor de tudo isso aqui. Né? Como, de fato, a gente vai ver em muitos autores, em muitos sistemas ao longo da história do pensamento racional científico. Né? Vamos considerar a religião uma ilusão, né? Os mitos uma ilusão, a literatura, a arte, etc., uma coisa de menor importância, no mínimo. Né? Por quê? Porque a verdade estaria aqui. Então, todos esses autores, vamos dizer, que levam ao extremo essa pretensão de conhecimento total, tendem a recusar valor a essa dimensão. Essa dimensão adquire valor quando a gente reconhece o limite dessa. E daí isso recupera o seu valor, né? Que é o que eu procurei mostrar que, de algum modo, acontece no Kant. Quer dizer, o Kant, ao mesmo tempo que ele está dentro desse grande projeto, ele também coloca limites. Só que, né, ele coloca limites para o conhecimento científico, mas ainda tenta pensar mesmo esse âmbito dentro do que ele chama de razão. Só que o que ele chama de razão vai ficando tão amplo, né, porque a razão, né, como eu falo ali no texto, segundo Kant, tem uma necessidade de sentido, uma necessidade, não necessidade no sentido lógico, né, mas uma necessidade no sentido, né, de um carecimento, de uma necessidade afetiva. Né. No âmbito da moral, ele acaba falando que a razão tem um sentimento de respeito pelo dever. Né. Então, a razão vai ficando tão grande que acaba não sendo só a razão, né, um pouco isso, essa é a ideia. Assim, ele está falando do ser humano. Mas, enfim, já o Kierkegaard, de fato, limita a própria razão. Fala, a razão vem só até um certo ponto. Enfim, essa, né, não sei se está claro para vocês, mas se esse projeto, na sua concepção mais dura e radical, desse certo, digamos assim, tudo isso daqui fica sendo absolutamente secundário. Né? Então, um pouco essa questão, né? Bom, não sei se isso esclareceu ou não, mas é um pouco isso, né? Então, mas vejam, aquele primeiro parágrafo está simplesmente mostrando assim, olha, em cada período histórico, ele deu alguns exemplos, poderia dar outros, a teologia está tentando reagir, né, ao que está acontecendo na filosofia e mesmo na ciência, ou seja, ao que está acontecendo aqui. Porque se a gente assume, né, quer dizer, que a religião está aqui desse lado, né, ao mesmo tempo ela tem que estar dialogando, né, com o que está acontecendo aqui, para, no mínimo, tornar plausível
que ela está dizendo. Um pouco esse o esforço, né? Por isso que aqui eu tinha perguntado para vocês, né? A questão, acho que o interessante, ele está dizendo que, de certo modo, o papel do teólogo é tornar a fé cristã inteligível para a época. Então ele tem que fazer isso, ele tem que recorrer ao que está acontecendo no conhecimento, ao que está acontecendo, né, nos diferentes âmbitos culturais, o que está acontecendo na linguagem, né? Sobretudo se a gente pensa nessa, vamos dizer, que é o caso do Bultmann, né, na teologia protestante. É claro que a própria Igreja Católica também foi se adaptando, né, mas se a gente pensar no princípio luterano, né, de adaptar, né, a religião à própria língua, né? Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, né, e na sequência, né, autores do mesmo período traduziram para o inglês, né, porque até então, né, se lia em latim, tudo era em latim, até recentemente as missas eram em latim na Igreja Católica. Então essa ideia, né, da religião se adaptar aos novos tempos. Então tem um pouco esse sentido. Então ele está falando, o teólogo tem que fazer isso mesmo, né? Aí, claro, ele está, veja, um teólogo falando sobre o outro, né? Então, tem um caráter assim, um pouco situado essa discussão. O que importa para a gente é um pouco o pano de fundo dela, né? Mas é isso. Então ele estava, olha, de fato, né, os teólogos fazem isso. Então, o Bultmann tentou fazer isso também. No caso, usando a filosofia que, digamos assim, estava na moda, né, que era o existencialismo, que era a filosofia do Heidegger. Como eu já digo, o Heidegger a gente vai ver mais para frente, mas essa obra Ser e Tempo, né, vou deixar aqui, porque essa, na verdade eu apaguei, mas eu acho importante deixar aqui para a gente ficar com isso. A Ser e Tempo, né, que é o livro do Heidegger de 1927, é um livro que teve uma importância muito grande, porque o Heidegger, antes da publicação, uma curiosidade é que ele, como o Kant, teve uma década silenciosa. Vocês lembram do documentário, né? O Kant produzia muito até 1770. Aí ele, né, segundo ele mesmo conta, talvez romantizando um pouco a própria biografia, foi acordado do sono dogmático pelo Hume, e ficou 11 anos sem publicar nada, porque ele estava elaborando a crítica da razão pura, elaborando o sistema que ele ia colocar em operação com a publicação da crítica da razão pura, né? O Heidegger também, ele publicou a tese de habilitação dele, que é uma tese na Alemanha que corresponde mais ou menos ao que a gente aqui, nas federais nem tem mais, mas nas estaduais se chama de livre docência, né? Quer dizer, uma coisa depois do doutorado, assim. Ele publicou em 1916, e daí ele passou esse tempo todo ruminando, digamos assim, né? Pensando, e aí tem uma série de textos que só foram publicados depois que ele morreu, a maioria desse período, que mostram como que ele estava pensando, os cursos que ele deu na época e tal, e que mostram como ele estava preparando essa filosofia, né? Ele apresenta aqui. Mas mesmo antes, como professor, ele foi ficando famoso e as pessoas vinham de todos os lugares para ter aula com ele, assim, tinha toda uma questão, assim, né? E aí, quando foi publicada a obra, todo mundo leu. E ela teve um impacto em muitos autores, né? Assim, toda a filosofia posterior é muito marcada por essa obra. Claro, aí depois vai ter um problema sério, que é o fato de que o Heidegger vai aderir ao nazismo, e daí isso cria um problema, né? Enfim, muitos autores deixam de lê-lo, etc., mas isso é depois, né? Então, claro, tem toda uma discussão sobre isso, mas como eu estudo, né, assim, o Heidegger, e a filosofia dele também passa por uma certa transformação no começo, na virada dos anos 20 para os anos 30, né? Então eu costumo dizer, olha, eu estudo o Heidegger que ainda não era nazista, então, né, não me comprometo com isso. Aí, mas enfim, isso é um pouco... Depois, quando a gente for ver o Heidegger, a gente fala um pouco mais sobre isso. De qualquer modo, então, essa obra tinha uma importância muito grande na época. O Bultmann vai publicar a Teologia do Novo Testamento em 1946, né, 19 anos depois, que é justamente um período em que essa obra ainda está, né, ali muito, repercutindo muito, né, influenciando diversos autores. O Sartre, por exemplo, né, é muito influenciado, por ser diretamente influenciado por essa obra. Hannah Arendt é diretamente influenciado por essa obra, e vários outros, né.
Então o Bultmann faz o quê? Ele vai usar essa obra para fazer com a religião cristã aquilo que, né, como o Macquarie diz no começo, o Agostinho tinha feito com Platão, o Tomás de Aquino com Aristóteles e assim por diante. Né? Então ele está usando a filosofia da época para explicar, né, digamos assim, ou para discutir e expor, enfim, os pressupostos, digamos assim, a visão de mundo que está implícita, né, na Bíblia e mais especificamente no Novo Testamento. Com essa ideia. Né? Então, aqui ele diz, né, afirmar que o pensamento de um teólogo como Bultmann manifesta a influência da filosofia existencialista, e aqui vejam, ele costuma falar mais assim, filosofia existencialista, e não fecha tanto aqui, embora ele vai falar também bastante do Heidegger, né, porque o Heidegger também faz parte de um movimento maior. Né? Quer dizer, nenhum autor, nenhum ser humano está sozinho, né, no mundo produzindo do zero. Né? Toda a criação humana supõe um pano de fundo cultural e que vários outros, do qual vários outros participam, né, que possibilita aquela criação. Né? Então, é claro, tem todo um contexto que já está constituído, né, que seria esse contexto da filosofia existencialista, dentro do qual o Heidegger está inserido. Né? Talvez a grande capacidade dele, dos grandes filósofos, seja justamente conseguir captar o espírito da época, né, e transformar isso de maneira sistemática numa filosofia, né, num sistema, enfim, numa proposta filosófica nova. Mas o Kierkegaard, que está lá no século XIX, influencia muito o Heidegger, né? E outros autores, o próprio Nietzsche, que o Theo citou bastante, também tem uma influência muito grande sobre o Heidegger. Então tem uma série de autores aí por trás, alguns deles fazendo parte disso, que o Macquarie está caracterizando como filosofia existencialista, que desemboca aqui. Né? Então tem um contexto maior. Inclusive, acho que eu comentei isso, né, quando o Theo estava falando do existencialismo, né, eu fiz um parêntese para falar, olha, né, o Theo falou também, né, o único que se assumiu, assim, falou, eu sou existencialista, foi o Sartre. Né, os outros, na verdade, têm um tipo de filosofia que se costuma chamar de existencialismo, filosofia existencial, filosofia da existência, enfim. Então, não é só também, veja, manifesta a influência. Porque, claro, se todo teólogo é também um filósofo, como ele está dizendo, e mesmo que fosse um cientista, né, quer dizer, é um pensador, alguém que está pensando, escrevendo, etc., ele também sofre a influência do seu tempo. Né? Isso é inevitável. Então ele manifesta essa influência. Né? Mas isso poderia parecer aos olhos de muitos teólogos contemporâneos, sobretudo, digamos assim, os mais ortodoxos, mais rígidos, né? Que passaram a nutrir profunda desconfiança em relação à filosofia, razão suficiente para condená-lo de imediato. No sentido assim, ó, ele não tem que ficar usando uma filosofia secular, né, uma filosofia não religiosa, para defender ou falar da fé cristã. Né? Então, os mais radicais, digamos assim, mais ortodoxos, vão recusar. Afinal, não estaria Bultmann incorrendo no velho erro de fazer o ensinamento cristão conformar-se às tendências do pensamento secular vigente, ou seja, fazendo um puxadinho, como a gente diz aqui, né? Vamos dizer, forçando um pouco a barra, né? Para tornar a coisa, né, mais palatável? Será que ele está fazendo isso? E a teologia cristã acabaria sendo novamente desviada e distorcida por essa influência externa? Então esse é um problema que ele está colocando ali do ponto de vista especificamente da teologia cristã. Mas ele vai, ao longo do livro, tentar defender o Bultmann, né? Por isso que eu achei interessante. Podemos, é claro, defender Bultmann nos mesmos termos em que os grandes apologistas de tempos anteriores foram defendidos, como Agostinho e Tomás, os grandes filósofos cristãos medievais. E dizer que ele está buscando, e não sem êxito, né, segundo ele, portanto de maneira bem sucedida, apresentar o cristianismo como uma questão relevante em meados do século XX. O existencialismo surgiu como uma reação filosófica, vejam só, isso no âmbito religioso, mas num sentido mais amplo, uma reação filosófica contra o humanismo científico
que prevalecia na virada do século, né? Então, o que é o humanismo científico da virada do século? Está muito próximo do positivismo, né? Que eu mencionei nas primeiras aulas, que para a gente fica fácil de lembrar pela influência que ele teve na República Brasileira, na fundação da República Brasileira, inclusive no lema que está na bandeira, Ordem e Progresso. Então você tem ali, né, um momento em que se acredita que a ciência, né, é o que está, digamos assim, salvando a humanidade, para usar a expressão salvação, né? No Kierkegaard é importante, só que o Kierkegaard é pela fé, ênfase. Então tem um humanismo científico, né? Uma ciência a favor da humanidade, né? Transformando positivamente o ser humano, o que a gente, né, hoje está discutindo, né? Mas é uma questão que está posta hoje. Quando eu falei da inteligência artificial há pouco, né? Quer dizer, ela veio para o bem ou para o mal? Ou para os dois? Mas enfim, há ali no final do século XIX uma confiança muito exagerada, digamos assim, né, no poder da ciência, no poder positivo da ciência. Então, ele se opõe, o existencialismo, né, se opõe à ideia própria a essa escola de pensamento de que o único, vejam que importante, de que o único conhecimento válido seria aquele que pode ser cientificamente verificado. Porque lembrem-se, né, lá no começo é razão, observação contra tudo isso daqui. E esse elemento da observação, ele é radicalizado como experiência, experimentação, etc., no contexto moderno, né, em que o cientista, conforme a imagem do Kant, se torna o juiz da natureza, né? Então a razão se alia à experiência, né? Isso, né, dá a ciência moderna. E aí o positivismo, o empirismo e tantos outros movimentos se ligam e radicalizam essa proposta, acredito que esse é o único modo, aquilo que eu estava dizendo um pouco antes, é o único modo válido de conhecimento, o único modo válido de saber. Então veja, o existencialismo se opõe a isso, se opõe à ideia de que o único conhecimento válido seria aquele que pode ser verificado cientificamente. Segundo Bultmann, pelo contrário, então a favor do existencialismo, o conhecimento científico é apenas um tipo de conhecimento, entre outros, portanto, né? Um tipo não privilegiado, mas especializado, ok? E põe especializado nisso, como eu estava dizendo há pouco, né? Quer dizer, a ciência vai se dividir em vários ramos, né? Em vários campos. E deve ser subordinado ao conhecimento fundamental, que é o conhecimento da existência. Então, um outro tipo de conhecimento, um outro tipo de saber, se a gente quiser, né? Um outro tipo de sabedoria, podemos tentar algumas palavras, que se contrapõe a esse, que seria mais fundamental, né? Então, há de fato uma inversão, né, dessa tendência, né? Quer dizer, se em certos momentos você, né, como lá entre os gregos e depois na modernidade, você deixa isso de lado e vem a ciência, a razão, etc., como o conhecimento verdadeiro, aqui o existencialismo está falando, olha, tudo bem, tem isso aqui. E, de certo modo, por isso que eu coloquei aqui, né, esse parênteses, o Kant já estava apontando para isso quando ele fala tive que suprimir o saber para dar lugar à fé. É exatamente isso que ele faz. Ele fundamenta o conhecimento, mas fala, vem até aqui. A partir daqui é outra coisa, e essa outra coisa é mais importante, que é o âmbito que o Kant chama de prático, né? E ele fala de um primado, de uma primazia da prática sobre a teoria. Eu estava esquecendo, eu esqueci de passar a lista para vocês. Aproveitando que eu falei de ciência e a turma B, né? Tudo bem? Não sei se esse é o ponto, tá? Então, o existencialismo, daí a palavra existência, claro, a gente vai ter que entender isso melhor e a partir daqui a gente vai estar com o foco nisso. Seja na nossa incursão em Agostinho, né, seja no Kierkegaard, seja depois no Heidegger. Quer dizer, o nosso foco vai estar posto
em o que é esse outro tipo de conhecimento, que está mais ligado a esse âmbito do que a esse. Tá? Então, isso que até aqui, de algum modo, estava só começando a aparecer em contraposição ao projeto racional que eu tentei caracterizar nas primeiras aulas, né? Passando pelos gregos, Descartes, e o primeiro olhar do Kant, né? Agora a gente vai procurar focar cada vez mais nisso, né? Então aqui hoje tem uma formulação que é interessante. Tudo bem? Bom, aí tem algumas questões também, né? Tem que são do diálogo teológico específico, etc., que eu, enfim, estou passando um pouco mais rápido aqui para a gente conseguir avançar, né? Então vejam, outra passagem interessante, no intuito de defender o Bultmann, né? Que ele fala, olha, não é por ali. Ele, Bultmann, não está primordialmente interessado em expor o pensamento cristão na linguagem e nos conceitos de uma corrente filosófica que pode muito bem revelar-se passageira. Quer dizer, ele não está pegando, essa é a filosofia da moda, então eu vou adaptar, né, a minha religião, né, o que eu quero dizer, a essa filosofia da moda. Por quê? Ele sustenta antes uma tese mais profunda, a de que a filosofia da existência mantém uma relação especial com a teologia, uma relação profunda. Se o existencialismo influenciou a teologia de Bultmann, essa influência não se deu como uma força externa, artificial, como teria acontecido com boa parte da influência grega e da filosofia ocidental sobre a teologia do passado. Então vejam, teria sido uma influência com razões profundas, não uma influência externa. Então aqui ele começa a sugerir o quê? Que Platão e Aristóteles, por exemplo, talvez tenham sido influências excessivamente externas, porque de fato estão ligadas a uma outra matriz cultural, a outras premissas, a uma outra visão de mundo. E o existencialismo talvez não. Tá? Então isso é interessante, essa hipótese que ele vai desenvolver a partir daqui. Né, já dissemos, então, e aí ele vai avançar para o passo seguinte, essa é a tese que ele está defendendo, que o existencialismo não é uma influência externa sobre a teologia, mas que mantém com ela uma relação especial, que eu acabei de dizer, né? E aí ele se pergunta, que relação é essa, afinal? E aí ele vai para o passo seguinte, né, onde ele vai tentar mostrar como o existencialismo seria, de fato, uma filosofia que exprime a própria visão de mundo que está presente no cristianismo. Mas preparando o terreno para essa afirmação, o que ele faz? Ele discute a própria relação entre teologia e filosofia, ou entre teologia e ontologia, né, que, como eu dizia há pouco, né, mais forte na Alemanha, etc. E aqui inclusive ele vai terminar essa parte com uma citação de um teólogo, o Paul Tillich, que também é outro dos teólogos importantes da Alemanha, no século XX, que diz que o teólogo tem que ser filósofo. Né? Então, toda investigação, diz ele, possui seus pressupostos. Né? Toda e qualquer investigação humana. Na verdade, a gente pode dizer que tudo que a gente faz tem pressupostos. A gente tem uma certa compreensão, uma certa valoração, né? Uma certa visão das coisas que está pressuposta em como a gente pensa, fala, age, né? Se comporta e assim por diante. Isso é tão verdadeiro para a investigação teológica como para qualquer outra. Para a biologia, para a física, para a filosofia, tá? Esses pressupostos delimitam o campo de investigação, determinam seus conceitos básicos e lhe impõem um direcionamento. De certo modo, eles já determinam o resultado da investigação, não o conteúdo do resultado, mas o tipo de resultado que será obtido. Ou seja, não necessariamente quais, por exemplo, no caso da ciência, no caso da física, quais as leis científicas que vão ser descobertas, mas o tipo de método que é adotado para chegar lá. Né? Um certo modo de pensar, é o tipo de conhecimento, isso que seria o tipo de conhecimento. Esses pressupostos são ontológicos, ou seja, eu já vou explicar,
consistem em uma compreensão preliminar do ser dos entes sobre os quais se realiza a investigação. Aqui tem uma distinção que é sempre difícil de aprender, né? Mas que é fundamental, que é a diferença, que é fundamental, inclusive aqui, né? A distinção que está na base de ser e tempo, é a distinção entre ser e ente. A palavra ente, que vem do latim ens, né, e que em alemão aparece como Seiendes, na verdade seria algo como o gerúndio do verbo ser, ou seja, algo como sendo. Então, desde o comecinho lá das discussões dos filósofos pré-socráticos, né, tentando compreender o mundo, tentando encontrar até, né, o princípio das coisas, etc., se colocava esse problema de entender, né, o que é o ser que está por trás de tudo aquilo que a gente pretende, que a gente designa, que é tudo aquilo para que a gente aponta quando a gente fala das coisas que elas são isso ou aquilo. Quando a gente usa o verbo ser, quando a gente fala, por exemplo, a lousa é verde, né, fala. Pode explicar antes só um pouco sobre ontologia? Então, isso é para chegar na ontologia, porque a ontologia é a ciência do ser enquanto tal. Eu estou fazendo essa distinção, né, que está para explicar o que é ontologia e o que é ontológico. Tá? O ontológico se refere ao ser e o ôntico se refere ao ente. Do ens, né, daqui vem o ôntico. Então, enfim, no fundo, né, o que vamos colocar nesse termo, né, o que está por trás do fato de que as coisas são, do fato de que nós existimos, né, do fato de que, na verdade, estamos existindo. E é interessante que a palavra, as línguas latinas, sobretudo português e espanhol, né, francês não, italiano tem, mas não é tão usado, nós temos essa distinção em português muito forte entre ser e estar, né, que é muito interessante, que não tem alemão. Né? Eu que o Heidegger não estudava nem estudaria português, porque ele achava que só se pode filosofar em alemão e grego antigo. Né? Então, ele tinha essa... que até tem uma música do Caetano Veloso que fala disso. Enfim, mas... então, a gente tem essa diferença, né, de ser e estar, que seria interessante para pensar isso. É como se aqui a gente se refere ao estar sendo. Ora, tudo que existe no espaço e no tempo, vamos pensar assim, é finito. Né? Como a gente já andou vendo, né, aqui e ali. A finitude, né, inclusive na última, acho que o Theo falou um pouco, né, sobre isso, a questão da finitude. Acho que falou. Tudo que está existindo, né, justamente está sendo, não é no sentido forte, não é no sentido, digamos assim, absoluto. Né? Daí a própria indagação, né, que surge lá em diferentes culturas, inclusive na nossa, sobre o que acontece depois que a gente morre. Né? Alguma coisa continua, alguma coisa disso que está sendo continua ou não, né? Enfim, o que essa questão, essa inquietação que nós temos ilustra, né? Justamente a diferença entre o que seria ser indefinidamente, infinitamente, indeterminadamente e estar sendo, né? Então ser seria essa dimensão como que anterior, pressuposta, né? Que está na base de tudo que está sendo. Alguma propriedade, talvez, né, fosse própria de tudo que existe. Ou, melhor, de tudo que está existindo. Porque tudo que está existindo é finito. Mas talvez o existir enquanto tal, o ser enquanto tal, não seja finito. Né? Quer dizer, talvez, né, o tempo, por exemplo, talvez seja infinito. Então, tem alguma coisa que não se limita ao estar sendo, que persiste enquanto tudo que está sendo vai embora, passa. Essa, vejam, é uma questão e tanto, né? Mas é a questão, em alguma medida, estou tentando caracterizar de um certo modo,
que está em jogo nessa distinção. Então, claro, no âmbito religioso, o que seria esse ser que dá sustentação a tudo? Deus, né? Então Deus seria uma resposta a essa questão. E aqui o que está sendo são as criaturas. Então, você tem o Criador e as criaturas. Então, a distinção entre ser e ente, em termos conceituais, mais abstratos, filosóficos, é essa distinção que, por exemplo, pode ser caracterizada nos termos de criador-criaturas. E quais são os atributos aí quando os pensadores cristãos, enfim, os religiosos, começam a pensar de um ponto de vista teórico, quais são os atributos desse ser? A infinitude, né? A onipresença, né? Está em toda parte. Tudo bem? E aí, o ontológico é o que se refere a isso. E o ôntico é o que se refere a isso. Numa certa época, já no final da Idade Média, enfim, surgiu uma distinção que se costuma atribuir a um metafísico cristão chamado Francisco Soares, que dividia a metafísica, tá? A gente não precisa entrar em tanto detalhe, né? Ou seja, metafísica pensando naquele conhecimento do que está além da física, que se pretendia ainda um conhecimento, né? Coisa que Kant mostrou que não é bem assim. Tinha a metafísica geral, que é a ciência do ser enquanto tal. E aí ele dividia ela em teologia racional, que é o estudo especificamente de Deus, a cosmologia racional, o estudo do mundo no sentido de universo, né? E a psicologia racional, que seria o estudo da alma humana. Por isso que o Kant, quando fala das ideias da razão, né, a gente viu, acho que o Theo mencionou isso também, né, na última aula, a partir do meu texto, ele sempre fala em Deus, alma e liberdade. Né? Então, pensando ainda nesses três elementos. Bom, tudo bem? A gente vai ver isso de novo algumas vezes, aos poucos isso vai se sedimentando, né? Mas um pouco essa é a ideia. Ontológico, então, se a gente pensar em termos especificamente, vamos dizer, cristãos, né? O ontológico tem a ver mais com a dimensão de Deus e o ôntico com a dimensão das criaturas finitas. Tá? Finitude, mais ou menos por aí. Tudo bem? Isso é uma primeira... Vejam, na disciplina de Heidegger, né, quando no último quadrimestre, por exemplo, né, a gente passa o quadrimestre inteiro falando disso e às vezes na última aula alguém pergunta o que é mesmo ôntico e ontológico, né? Porque de fato é uma distinção difícil da gente assimilar e compreender bem, porque a gente compreende bem o que está aqui com a gente no mundo finito, né? É difícil entender isso que não estaria aqui, né? É difícil de aprender, não é uma coisa que a gente pode ver, mas é isso, tá? Então, agora, onde é que eu estava? Então os pressupostos de que ele está falando são ontológicos, ou seja, dizem respeito a essa compreensão mais profunda, mais daquilo que está na base, daquilo que está no fundamento, tá? Que seria então a compreensão preliminar do ser dos entes sobre os quais se realiza a investigação, porque dependendo de como você compreende o ser, você tem uma compreensão do ente. Se você compreende a partir de uma certa noção de Deus, por exemplo, você vai ter uma certa compreensão, né, do ser humano, que é o que ele vai em seguida inclusive discutir. Então, aí ele dá o exemplo. O teólogo pode se perguntar, por exemplo, o que é o ser humano na sua relação com Deus? Para a doutrina do humano, dentro da religião cristã, isto é, para o conteúdo do conceito teológico do ser humano, ele buscará sua resposta na revelação cristã. Mas e quanto ao da pergunta? Vejam, o verbo ser, explicado, né? O ser humano é isso aqui. Esse pequeno verbo já implica alguma compreensão do ser do homem. Entre outras coisas, que o ser do homem é tal que pode manter uma relação com Deus, no caso dessa compreensão, né? Então, justamente, eu estou assumindo que o ser humano,
ele é tal e ele tem algum tipo de relação com aquele que seria o Criador. Tá? Então vejam, isso valeria para cada um de nós na nossa fala cotidiana. Né? Quando a gente fala, né, sei lá, fulano é um canalha. Né? Bom, qual é a concepção de canalha que está em jogo? Né? O que eu entendo? Quando Sócrates, né, nas ruas de Atenas, interpelava as pessoas, ele fazia esse tipo de pergunta. Né? As pessoas usam palavras, ele fala, mas o que você entende por isso? E ele ia mostrando, né, como a pessoa não tinha plena consciência dos pressupostos, do que está por trás daquela palavra, o que ela realmente entende por aquilo. Né? Então a gente usa as palavras de uma certa maneira, mas a gente não para pensar no significado profundo dessas palavras. Né? Em grande medida, a filosofia envolve o tempo todo isso, pensar no verdadeiro significado das palavras que a gente já usa no dia a dia. Então, por isso que o pequeno verbo já implica alguma compreensão do ser. E aí ele se coloca essa questão. Seria o ser humano, por exemplo, concebido como substância ou seria concebido existencialmente? Aí aqui tem uma distinção que também é importante, que a gente vai ver melhor depois, né? Mas que diz respeito ao modo de compreender como se dá, quer dizer, como o ser se manifesta sendo, digamos assim. Né? Substância, né? Quer dizer, aí é um termo também um pouco técnico, né? da filosofia, mas a palavra substância está ligada à palavra subsistência, então substância seria aquilo que subsiste. Né? Então, a ideia de uma coisa, tá? Vamos pensar assim, substância igual, tá? Colocando entre aspas, tá? Só para facilitar, uma coisa. E existência, tá? Nessa frase, significa pensar que o existir é, na verdade, um movimento, um processo de vir a ser, um acontecer. Nós, na verdade, somos seres, digamos assim, acontecentes. Né? Nós estamos acontecendo. Isso é necessariamente temporal, móvel e assim por diante. Então, se a gente tenta pensar a nossa essência, a nossa alma, por exemplo, à luz, né, sob inspiração do conhecimento científico empírico que se tornou dominante e que nos faz tomar como referência, fundamentalmente, as coisas que a gente vê, toca e assim por diante, a gente tende a pensar a alma como se ela fosse uma coisa, assim como a lousa, a cadeira, o teto, o carro, a árvore. Se a gente compreende como coisa, e aí a gente vai compreender como substância. Que é exatamente como o Descartes compreende, que ele vai citar depois. Então, o Descartes, justamente ele vai pensar como a gente viu, né? Penso, logo existo, e ele fala, o que é esse eu pensante? É uma substância pensante. Então, como se é uma coisa pensante. Inclusive, ele fala res cogitans, né? Coisa pensante. Aí tem a coisa extensa, que é o corpo, e a coisa infinita, que é Deus. Segundo os existencialistas, né, segundo a crítica que o Heidegger faz a Descartes, qual que é o erro aí contido? É justamente transferir um modo de compreender, de recortar os objetos a partir da percepção sensível, transferir isso para a compreensão de algo, digamos assim, que é de outra natureza, que é muito mais difícil de entender, conhecer, etc. E isso tem uma série de implicações. Então vamos pensar assim, né? Existência como acontecer. Eu ia colocar aqui movimento, mas acho que assim fica melhor. Mas a importância aqui, vejam, aqui, assim, substância, subsistência, a palavra substantivo está ligada a isso também, né? Então, quando eu digo a lousa é verde, o que eu suponho? Que eu tenho a lousa e a cor verde. E o é uma mera conexão entre elas. O foco está sempre posto nos substantivos. E
a gente compreende o próprio ser a partir disso. A gente compreende aquilo que está por trás, digamos assim, a partir disso que aparece. Ora, aqui, o Heidegger vai enfatizar muito isso, né? Eu tenho a compreensão do existir como verbo, não como substantivo. E verbo denota movimento, ação, acontecimento. Então, é claro, nessa compreensão objetiva, chapada da realidade, importam as coisas, os substantivos. Mas se a gente quiser entender o que realmente, entre aspas, está por trás de tudo isso, o foco tem que se colocar no verbo, naquilo que está acontecendo, naquilo que está sendo. Né? Aí não deixaria de ser interessante pensar na famosa passagem, né? No início era o verbo, justamente pensando a criação como acontecer. Né? E a impossibilidade de pensar, por exemplo, Deus como substância ou coisa, tal como se faz em alguma medida uma certa tradição teológica que a teologia existencial está criticando. E o existencialismo está criticando no plano da filosofia. Então você tem, né, uma crítica aí nos dois âmbitos. Não sei se está muito difícil, mas há um outro modo de entender as coisas, percebe? As coisas não estão paradas, cada uma delas, e a gente só, né, as conecta como em a luz é verde. Né? O mundo está acontecendo. Sempre esteve, digamos assim, sempre esteve acontecendo, sempre estará acontecendo, do nosso ponto de vista. E o que importa é o acontecer, não as coisas. As coisas passam. Né? O acontecer nunca passa. Fala. Eu não estou entendendo nada muito, mas eu queria só... Mas aí uma coisa que não está fazendo sentido, você está falando disso do movimento. E aí você fala, Deus nunca poderia ser uma coisa, porque justamente ele vem disso de criar, que seria um verbo, que seria um movimento. Só que aí o movimento não seria o ente, em vez do ser, só que o ser é o Deus. Não, mas o acontecer, na verdade, ser é um verbo, né? Tá. Aí que está. Esse verbo, né, ele, ao acontecer, o que as coisas brotam no mundo e somem do mundo, né? Todo o fluxo de acontecimentos, né? Se a gente pensar a realidade como um fluxo de acontecimentos, né? A própria realidade é esse fluxo de acontecimentos, ela é esse acontecer, um acontecer que se, digamos assim, se dispersa em não uma quantidade infinita, mas virtualmente infinita de coisas. Coisas dentro do planeta, o Sol, a Lua, os planetas, as galáxias, né? Coisas que são todas elas finitas. E aliás, não só isso, né? Como a gente sabe hoje, inclusive pela ciência, né? O universo, os planetas, tudo está em movimento o tempo todo. Né? Não tem nada fixo num determinado ponto do espaço. Tudo está em movimento. Isso, inclusive, né, corroborado pela ciência. O que, de novo, reforça também o seguinte, olha, por mais que sejam 2 âmbitos, né, isso não impede, né, que haja uma... Né, que um sirva para iluminar o outro em alguma medida. Enfim, mas é um pouco essa a ideia. Tá? Há uma mudança, o existencialismo está muito ligado a isso. Por isso que, vejam, uma frase célebre, né, do Sartre, que praticamente, né, reproduz uma frase do Heidegger, diz: a essência é a existência. Com isso ele está querendo dizer o quê? Justamente, o existir é o primordial, é o brotar de vida, não uma coisa. A gente tem a tendência, veja, porque o nosso conhecimento, sobretudo em função do próprio modo como a nossa cultura, né, se constituiu historicamente, a gente tem uma tendência a pensar tudo a partir do empírico. Então,
O que é verdadeiro? Aquilo que a gente pode ver. Então, os objetos, né? Só que quando a gente vê a mesa, a ideia de que a mesa está ali fixa, né? Como se não subsistisse, já é em si ilusória, porque a mesa vai deixar de ser, né? Mas a gente tende a pensar, a partir daí, numa certa coisidade, digamos assim, né? A coisidade das coisas, que a gente transfere para o plano imaterial, como se houvesse coisas imateriais. Ok, vamos pensar no imaterial, mas se a gente quer pensar no imaterial, a gente não pode pensar no imaterial como coisa, porque a gente está transferindo um domínio para o outro, né? Uma coisa que é própria do domínio para o outro domínio. É difícil pensar, sim, mas veja, se a gente pensa, por exemplo, né, na existência espiritual, tá? E se imagina como uma pessoa, um corpo, né, ou algo assim, né, a gente está representando algo que supostamente, né, se a gente acredita, de uma maneira equivocada, né? A gente não tem como compreender empiricamente o espírito, então não dá para entender como corpo, como coisa. Qualquer representação gráfica, por exemplo, já é um equívoco. Por isso que é difícil. Porque a gente tende, a gente estuda ciência na escola, a gente aprende por esse viés. Então é muito difícil sair desse modo de pensar. Nós estamos muito habituados a ele. Ele foi transferido para todos os âmbitos, inclusive, por exemplo, o âmbito da religião. Então há uma tendência a, por exemplo, né, pensar Deus de uma maneira figurativa, né, como se fosse, sei lá, um velhinho barbudo, né, uma imagem qualquer que se queira. Porque se a gente não representa, fica difícil de compreender. Mas isso é uma limitação nossa. Não é veja, a realidade é como é, né? Se a gente entende ou não, é um problema nosso, né? Mas ao fazer isso, qual que é o problema? Se a gente começa a projetar esse caráter de coisa para tudo, a gente acaba coisificando a própria existência humana, que é exatamente um possível desdobramento problemático da visão científica de mundo, né? É a transformação do ser humano em objeto, coisa, número, dentro de uma grande engrenagem, dentro de uma grande máquina, né? Enfim, tudo bem. Como eu já disse, né, essas coisas a gente não entende assim, né, de um só golpe, é aos poucos, né? É como aprender uma língua, né? A gente não aprende de um dia para o outro. Então, essa seria uma diferença fundamental que está aí pressuposta, né, que está em jogo, entre coisa e existência, substantivo e verbo, vamos pensar assim, tá? Então, e aí ele diz, qualquer que seja a pressuposição, e sempre haverá alguma, ainda que não explicitada, ela influenciará tanto a investigação quanto o seu resultado. Naquele sentido, né, do tipo de conhecimento e assim por diante. Dessa vez a aula está mais difícil que o texto, né? Mas enfim, deixa eu ver. Aqui ele está tentando mostrar então, né, como que a teologia necessita de uma filosofia, né, como que é preciso que a teologia pense filosoficamente os seus pressupostos. A rigor, a gente poderia dizer o mesmo de toda a ciência. Toda a ciência tem seus pressupostos e que podem ser pensados filosoficamente. Por isso que a gente fala, né, por exemplo, de uma física, de uma filosofia da física, uma filosofia da química, uma filosofia da matemática, uma filosofia do direito, uma filosofia... Né? O que é a filosofia? A filosofia é justamente essa tentativa de compreender reflexivamente os pressupostos que estão operando num determinado modo de conhecer. É pensar os pressupostos, né? Veja, o biólogo pode ser um excelente biólogo sem nenhuma compreensão filosófica dos seus pressupostos, tá? Não é necessário para ser um bom biólogo, mas é necessário para entender o que é a biologia, ou para pelo menos tentar entender ou pensar o que é.
Então você vai pensar o que é, você tem que retroceder até os pressupostos. Esse é o ponto. E ele está dizendo, isso vale para a teologia. Você tem que retroceder até os pressupostos para entender do que se trata. Não, você pode falar muito bem sem entender nada, sem conhecer formalmente a gramática. Você pode pensar de maneira muito lógica, sem conhecer de maneira formal a lógica. Né? Mas se você quiser entender, né, como funciona a língua que você fala, você precisa da gramática. Se você quiser entender como funciona o seu pensamento, você precisa da lógica. Né? Então, se você quer entender como funciona o conhecer, o modo de conhecer, você precisa pensar os pressupostos. Então, e aí, a título de ilustração, né, de exemplo, voltemos por um momento à doutrina cristã do ser humano, e aí talvez isso ajude a entender o que eu estava dizendo. Às vezes se diz que São Paulo ensinava uma tricotomia do ser humano, em oposição ao dualismo da filosofia grega. Dualismo esse que também vai estar muito presente, como a gente sabe, na filosofia ocidental posterior. Em Descartes, por exemplo, né, você tem corpo e alma, o ser humano, né, dividido em dois. O ser humano seria corpo, alma e espírito, então três, um conteúdo do conceito de homem que encontramos quando vamos aos escritos do Novo Testamento. Tá? E ele se refere a algumas passagens, né, da Bíblia em alguns momentos do Novo Testamento. Mas a forma como compreendemos essa doutrina do ser humano depende da compreensão prévia que já temos de seu ser, antes mesmo de iniciarmos nossa investigação sobre o que diz o Novo Testamento. A seu respeito. Então vejam, é como se ele estivesse aplicando isso que eu estava falando aqui agora à compreensão paulina do ser humano. Se concebemos o ser humano de modo substancial, então deveríamos concluir que, segundo São Paulo, ele é constituído de três partes. Como se a alma fosse uma coisa, o corpo outra e o espírito outra. Três coisas diferentes. Por outro lado, se concebemos o ser do homem de forma existencial, então poderíamos concluir com Bultmann que o homem não consiste nem de dois nem de três elementos ou coisas, mas é uma unidade com diferentes possibilidades de ser, ou modos de ser, aqui indicados pelos termos corpo, alma e espírito. Portanto, é como se o ser acontecesse como que em três modos diferentes. Nós somos as três coisas. Coisas não, né? Cometi um ato falho. Nós somos as três modalidades, os três modos de ser. Né? Então, seria possível compreender assim. E seria talvez muito mais plausível se a gente consegue dar esse passo, né, do que pensar em três coisas. Porque se a gente pensa em três coisas, ou em duas coisas, no caso do dualismo, a gente vai chegar em alguns dilemas, em alguns problemas teóricos, virtualmente insolúveis. Né? Então o Descartes, quando vai pensar, né, se a alma é uma coisa e o corpo é outra, como é que eles se relacionam? Isso vai ser um problema para o Descartes. Né? Ele vai inventar a história da glândula pineal, né, que seria uma glândula pela qual a alma se comunica com o corpo. Percebe? Porque são coisas de naturezas distintas, né? Separadas. Como é que uma se relaciona com a outra e como é que elas estão relacionadas em nós? Então faria muito mais sentido, né, pensar como que diferentes dimensões, vamos pensar talvez em diferentes dimensões do existir que se manifestam em nós. Então, o ser acontece em nós nessas três modalidades. Né? Pelo menos em nossa vida finita, né, corpórea, nós teríamos essas três dimensões. Seria uma... Vejam, eu não estou dizendo que é assim, tá? Não estou pregando, não é uma missa, né? Não estou pregando a Bíblia aqui, eu estou só tentando mostrar como são diferentes modos de compreender a própria mensagem de São Paulo quanto a isso. E o que ele está sugerindo faria mais sentido compreender dessa maneira. Isso passa também por uma outra coisa muito difícil de entender, né? Que é a diferença entre o tempo cronológico e o tempo kairológico. Né?
que seria um outro tipo de tempo, que de fato é difícil de compreender porque nós vivemos no tempo cronológico. Mas uma série de coisas que, inclusive, né, que a Bíblia e o Novo Testamento dizem, só podem fazer sentido se a gente opera com essas duas dimensões. Porque do ponto de vista cronológico, por exemplo, não faz sentido nenhum achar que Deus criou o mundo em 6 dias, na nossa contagem de dias, e descansou no 7º. Isso não pode ser interpretado literalmente, cronologicamente. Então é preciso operar com outra noção de tempo e com uma compreensão simbólica metafórica para que isso faça mais sentido. Enfim, claro, né? Não necessariamente o que eu estou dizendo está correto do ponto de vista da fé, etc. Mas tudo bem, é um pouco. Eu sei que. Mas são questões fundamentais que estão em jogo, né? Bom, aí ele vai justamente trazer o Heidegger para falar da questão do ser, onde ele fala um pouquinho mais dessa questão de ser e ente, né? E o que o próprio Heidegger fala da teologia. E aí ele fala, né, de como o Bultmann teria assumido um desafio, né, colocado pelo Heidegger, discutindo os pressupostos. E aí vejam o que é importante, né? Então ele se demorou no exame dos pressupostos do pensamento teológico e chegou à conclusão de que esses pressupostos são esclarecidos e fundamentados por uma filosofia de tipo existencialista. Ou seja, se a gente adotar outras filosofias, a filosofia de Platão, a filosofia de Aristóteles, ou qualquer outra filosofia típica dessa tradição racionalista ocidental, a gente não chega a uma adequada compreensão dos pressupostos do Novo Testamento. Essa é a tese, né? A filosofia existencialista, sim. Por quê? Não porque o Kierkegaard, no século XIX, descobriu a maneira correta de interpretar a Bíblia, mas porque essa seria a filosofia, de fato, dos próprios autores do Novo Testamento. Porque eles pensavam, essa é a hipótese, né? Eles pensavam dessa forma. Justamente porque eles, ao contrário de nós, não estavam contaminados por essa tendência a pensar tudo como coisa. Então eles tinham uma outra compreensão da realidade. Uma compreensão que foi, inclusive, no interior do próprio cristianismo, de alguma maneira ocultada, enfim, eclipsada pela visão racionalista greco-romana, que se impôs como verdadeira, digamos, verdadeira entre aspas, né? Foi se impondo historicamente. Então, digamos assim, fazendo uma caricatura, né, para defender a validade, né, do pensamento cristão, Tomás de Aquino usa Aristóteles. Por quê? Porque Aristóteles representa uma espécie de modelo de racionalidade científica, um argumento de autoridade, portanto, né? Se ele usa Aristóteles, só que ao usar Aristóteles, esse é o ponto, né? Ele está adulterando a filosofia, a verdadeira filosofia cristã, né? Enfim, claro, isso envolveria discutir Tomás de Aquino em detalhe para saber se... Mas, de alguma forma, sim, haveria uma tendência a interpretar de uma maneira inspirada na racionalidade científica a própria mensagem religiosa. E isso conduziria a uma má interpretação, coisa que não estaria presente, segundo Bultmann, segundo Heidegger, segundo Kierkegaard, nos autores do Novo Testamento, ou seja, no cristianismo primitivo, que não estaria presente em Agostinho, e a partir de então você tem, ao longo da história, tentativas de recuperar esse espírito original. Então tem certos autores místicos medievais, como o Mestre Eckhart, o próprio Lutero, de alguma maneira. Qual é o propósito fundamental dele? Resgatar o sentido autêntico da fé cristã, que se perdeu ao longo da história, porque o ponto de vista da empiria, o ponto de vista do mundo material, teria se tornado predominante. Não só do ponto de vista da compreensão filosófico-teológica do texto
bíblico, como do próprio ponto de vista do funcionamento da instituição igreja, né? Que é um ponto mais concreto, né, digamos assim, da crítica dele. Daí a necessidade de resgatar esse espírito autêntico. Então, isso está muito presente no que diz o Kierkegaard, né? E, de certo modo, o Kierkegaard diz isso no interior do próprio luteranismo, né? Quer dizer, como se também com Lutero tivesse acontecido a mesma coisa que aconteceu com Cristo, no sentido de que a igreja se distanciou da mensagem autêntica. Então é preciso resgatar a mensagem autêntica. Tudo isso envolve o quê? Envolve resgatar uma maneira de pensar que seria própria dessa matriz cultural e não da matriz grega. E aí vejam, né? O existencialismo é uma filosofia do ser enquanto verbo, tá? Não do ser enquanto coisa, para ligar com o que eu estava dizendo há pouco. Então, tá, o Heidegger enfatiza, quer dizer, aqui tem uma questão, né? A centralidade do ser humano, né? Porque somente nós, seres humanos, usamos o verbo ser, né? Somente nós falamos, temos uma linguagem articulada dessa maneira, e se nós usamos o verbo ser é porque nós temos alguma compreensão de ser necessariamente. Então, o ser humano, né, o ser do homem é tal que com ele é dada alguma compreensão do seu próprio ser. Enquanto existente, o homem se revela a si mesmo. Né? Quer dizer, nós estamos expostos e podemos, né, e temos alguma compreensão. Assim, diz ele, o existencialismo pretende ser não uma filosofia especulativa, teórica, mas uma análise dessa compreensão da existência que é dada com a própria existência. Ou seja, isso que nós somos enquanto existência, que corresponde em alguma medida àquilo que o Kant chama de dimensão prática, que é um outro registro, né? Claro, então o saber teórico, ele diz respeito, né, o saber científico, digamos assim, né, ao mundo material, ao tempo cronológico e assim por diante. Esse outro saber, ele diz respeito à dimensão propriamente, digamos assim, espiritual e material, que é diversa, que é diferente. Não é igual, muito embora, talvez, tudo seja manifestação, né? Quer dizer, sejam diferentes modos, diferentes modalidades de existir, que nós partilhamos. E que talvez os animais não partilham, enfim, essa seria uma questão polêmica. Né? Será que alguns animais também, de algum modo, têm a dimensão espiritual? Né? Uma discussão, eu não vou entrar nessa discussão, mas a princípio, né, segundo a tradição cristã, não. Mas é uma pergunta que me parece bastante possível, né? Apesar deles não terem linguagem, portanto não terem exatamente uma compreensão de ser. Mas a gente também não... Né, hoje em dia tem muitos estudos, né, sobre a inteligência animal, enfim, né, discussão sobre isso, até que ponto, né, eles têm sim uma inteligência, um certo tipo de linguagem. Bom, e aí ele chega onde ele queria, né? Entende-se agora porque podemos afirmar que a influência do existencialismo sobre a teologia de Bultmann não é uma influência externa, artificial, né, como a de um sistema metafísico daquela tradição racionalista, né, contra a qual o Kant já estava se posicionando, né? Trata-se de uma influência intrínseca, interna, íntima, e, em certa medida, legítima, pois é a influência de uma investigação pré-teológica naquele sentido, né, de que o filosófico discute os pressupostos. Então, uma filosofia da biologia é uma investigação pré-biológica, digamos assim, né? Então, pré-teológica nesse sentido. Uma investigação pré-teológica ou ontológica a respeito da ideia de ser, que a teologia já pressupõe. Tá? Então, já está no modo de pensar dos autores do Novo Testamento. Esse é o ponto, como ele vai dizer depois, né? E aí, para a gente concluir, na verdade, né, eu queria ler uma parte maior aqui, mas talvez seja interessante, pelo menos, né, ler esse parágrafo aqui, esses dois, né? O existencialismo não é uma filosofia, mas um tipo de filosofia. E um tipo tão flexível, isso é importante, entendeu? O fato de ninguém assumir o existencialismo como bandeira, né, como eu estava dizendo na última aula, só o Sartre,
é talvez uma coisa positiva. Justamente porque ele se mostra flexível. Então, é um tipo de filosofia tão flexível que se pode apresentar em formas tão diversas quanto o ateísmo de Sartre, o catolicismo de Marcel, o protestantismo de Kierkegaard, o judaísmo de Buber e a ortodoxia de Berdyaev. Né? Então ele pega aí três vertentes, né, do cristianismo: o catolicismo, o protestantismo e o cristianismo ortodoxo. Né? E o próprio judaísmo, né, que está dentro da mesma tradição, né, da mesma tradição bíblica. Além disso, embora o nome existencialismo seja relativamente recente, essa designação, aqui vem um ponto fundamental. Não se segue disso que esse tipo de filosofia, se a gente pensa assim, né, seja novo. Mounier, por exemplo, né, construiu uma árvore genealógica do existencialismo com raízes que remontam ao período pré-cristão. E aí eu coloquei lá no final, não sei se vocês viram, eu coloquei essa árvore genealógica, um desenho um tanto tosco, né, mas os existencialistas contemporâneos olham para Kierkegaard como seu predecessor, como se ele fosse, né, aquilo que eu estava dizendo há pouco, como se ele tivesse começado. Mas antes dele já havia Pascal e Mendes Virand, ambos com características similares às do existencialismo. O padre Coppelson afirma que houve uma escola de pensamento com traços existencialistas na Baixa Idade Média. E aí um outro encontra, né, o existencialismo nas reflexões de Agostinho, como a gente vai ver segunda-feira, sobre a inquietação incessante que marca a vida temporal do indivíduo. Essa inquietação está ligada à própria noção de movimento, de que eu falava aqui. Ainda que essa não fosse a tendência dominante da filosofia clássica, há indícios de um pensamento de tipo existencialista, por dizer, até mesmo na Grécia Antiga, em Sócrates, por exemplo. Pode-se afirmar, portanto, que o existencialismo não é um mero fenômeno dos tempos modernos. Ele parece ser antes um dos tipos fundamentais de pensamento que surgem de tempos em tempos na história da filosofia. Um tipo de pensamento que enfatiza a diferença entre o ser individual do homem, existência, ele coloca em alemão aí uma palavra, que é a palavra existência em alemão mesmo, mas a qual Heidegger dá um sentido peculiar, e o ser dos objetos da natureza, Vorhandenheit, também é uma palavra aí, essa meio inventada pelo Heidegger, a gente vai ver isso depois, mas quer dizer, que é isso que eu estava chamando de coisa, né? Meras coisas. Nós não somos meras coisas, pelo menos, né, quero crer que não somos. Que se prestam as coisas à generalização e à classificação, afirmando, né, então, o existencialismo afirma a primazia do primeiro, dessa existência, em sentido forte, né, em relação às coisas. Aí sim, né, aquilo que seria isso que a gente vê, né, na experiência, mesa, cadeira e assim por diante. Qual é, então, a compreensão de ser que está implícita no pensamento dos autores do Novo Testamento? Os seus pressupostos provêm, em sua maioria, do pensamento hebraico, daí que tem um existencialista judeu, como ele tinha dito, né, e só podem ser devidamente compreendidos à luz do Antigo Testamento. Portanto, veja, com isso ele aponta para uma outra tradição, que não é a tradição grega, né, e que é anterior, inclusive, à tradição grega, e pode ter influenciado a tradição grega, como a gente já discutiu, né. A filosofia não surgiu do nada ali na Grécia, como se chegou a crer, né, numa certa tradição. Não, um monte de influências, inclusive a própria influência, né, do judaísmo. Mesmo ao discernirmos influências helênicas no Novo Testamento, vale observar que elas provêm, em sua essência, de um elemento do pensamento helenístico que não era propriamente helênico, a saber do gnosticismo, aquela filosofia que eu mencionei, que acho que tem raízes persas, enfim, não saberia dizer agora, mas, né, vem de uma outra tradição cultural ali do Oriente Médio, né? Na verdade, e aí vem um ponto forte da tese, né, por qual eu queria chamar a atenção, por isso acho que dá para a gente terminar por aí. Há um grande abismo entre os conceitos fundamentais do Novo Testamento, herdados principalmente do pensamento hebraico, e aqueles da filosofia grega. E, por conseguinte, da filosofia ocidental dela descendente. Então, veja, é como se houvesse, né, uma dualidade, lá no começo, duas tradições diferentes, né, e essa tradição acabou, né, naquela junção que eu fiz esse desenho uma vez, né,
essa prevaleceu sobre essa, né? E essa aqui ficou como que eclipsada, né? Então, quando, né, um autor como, né, como alguém como Lutero, ou como Kierkegaard, ou como, né, Heidegger, fala em voltar a isso que seria a experiência cristã primitiva, é uma tentativa de recuperar isso que se perdeu quando a tradição grega prevaleceu. Recuperar algo que ficou perdido lá atrás. Então, isso é um elemento fortemente presente nos autores existencialistas, né? Não necessariamente, o Sartre é ateu, então eles não necessariamente estão atrelando isso ao cristianismo, né? No caso, ele sim, né, evidentemente, mas trata-se de tentar pensar, sim, né, uma outra maneira de pensar a existência que não seja contaminada por essa visão coisificadora que se tornou dominante no Ocidente e que se torna cada vez mais perigosa à medida que a tecnologia avança. Daí a importância, me parece, né, disso hoje. Né, eu comecei falando do ChatGPT, né, então termino falando de como, né, nós corremos riscos, né, de sermos definitivamente coisificados, né, de sermos eclipsados pela máquina, né, pelas máquinas que nós criamos, né, dentro dessa tradição de pensamento coisificador. Enfim, né, então a gente retoma na segunda, e aí a gente vai trabalhar com o texto do Agostinho, que aí são pequenos trechos que estão dentro de um livro do Danilo Marcondes, aquele mesmo que a gente leu, né? Os capítulos sobre os gregos e Descartes, mas é um livro em que ele traz os textos dos autores e faz uma pequena introdução, tá? Então vamos dar uma olhada ali e tentar enxergar em Agostinho alguns desses elementos que estão começando, né, a se tornar mais fortes no nosso percurso, tá?